comunidade que se move no profético. Conosco essa noite, essas princesas lindas, bem arrumadas, muito bem organizadas. Pastora Raquel, diaconisa Luciana, a apóstola Esther. Vão estar conosco hoje aqui de uma forma diferente. Fizemos uma adaptação diferente aqui, seguindo o conselho da nossa apóstola, que ela achava interessante, achou bonita. Eu também gostava realmente. A gente conseguiu fazer alguma coisa aqui que transformou o ambiente, possibilitou a gente inserir mais pessoas nesse ambiente. Nós vamos estar aqui tirando esse momento de adoração, de reflexão da palavra, e hoje nós vamos fazer uma espécie até de bate-papo aqui entre nós. Elas estão um pouco apreensivas, um pouco suadoras. Eu estou vendo maquiagens escorrendo, né? Eu já sei que não é aquela marca famosa de maquiagem que todo mundo conhece. Aqui, ó. Tá borrada lá, querido. Então, mas nós vamos estar aqui, ao mais que pareça algo diferente hoje nos nossos dias, é o que nós podemos fazer, o que estamos autorizados a fazer. Então, nós pedimos que você que está na sua casa, você possa preparar o seu ambiente. Afinal, as maiores guerras que passamos são no nosso ambiente. Muitas vezes não é no ambiente da comunidade que a gente frequenta. Então, prepare o seu ambiente. Eu lembrei agora do filme Quarto de Guerra. Eu achei interessante aquele filme, muito bem elaborada a história, mas uma coisa que poucos conhecem ou sabem com relação àquele quarto de guerra é que a Bíblia fala de um quarto específico de oração. Se você observar na cultura judaica, até mesmo quando a Bíblia fala, mas você, quando orar, entra no seu quarto, ela está definindo um quarto só para isso. Um quarto, um cômodo específico para a oração, adoração, dedicado à oração, intercessão, adoração, estudo da palavra, é um quarto específico para isso. Então, se nós conseguirmos, eu sei que a nossa cultura é muito diferente, mas se nós conseguirmos preparar e separar um cômodo na nossa casa só para isso, nós vamos obter muito sucesso em diversas esferas da nossa vida. Amém, querido? Então vem com a gente. Amém. Venha conosco, vamos em mais uma adoração nessa noite. Amém? Amém. ir para tal festa, eu vou para a casa de um amigo, eu vou para um
determinado compromisso que os nossos pais não concordavam, e a fala deles era a seguinte: enquanto você estiver debaixo do meu teto, comendo a comida que eu coloco na dispensa, que é preparada com o gás que eu compro, você vai ter que me obedecer. Isso ficou gravado na minha memória, e eu fico lembrando justamente dessa canção, dessa situação, de quando Adão simplesmente, de alguma forma, da forma que nós conhecemos até, ele desobedeceu a Deus e ele foi colocado para fora do jardim. E alguns até se referem a isso como uma injustiça divina, como algo que Deus podia ter perdoado ele, sim, mas o maior pecado de Adão não foi justamente comer, mas foi a desobediência. E ainda mais do que a desobediência, tentaram ocultar aquilo que de Deus não se pode ocultar, as nossas ações. Adão, por que você se esconde? Porque eu estou com medo. Quando a gente erra em alguma coisa, logo nós descobrimos como nós estamos, com grande vergonha. A nudez de Adão aponta para uma percepção de vergonha. Talvez a maior vergonha de Adão não tenha sido descobrir a sua nudez, mas sim perceber que desobedeceu e tentando ocultar se escondeu, porque eu estava nu. Eu tive vergonha de ter errado. E muitas vezes em nossas ações nós percebemos isso e perdemos de alguma forma um jardim em nossa vida. E tendo testemunhado, aconselhado algumas pessoas, eu tenho visto realmente isso. Quantas vezes alguns de nós perdemos o jardim que Deus colocou diante de nós, no qual nós não precisamos simplesmente suar muito, a gente só tem que colher de algo que Ele já plantou para nós. A gente só precisa, em alguns casos, cultivar algo que Ele já preparou para nós, uma estrutura já preparada para nos receber. Sim, Pai. E por conta de algumas atitudes nós perdemos esse acesso, nós perdemos simplesmente o jardim preparado especificamente. Enquanto nós entoamos essa canção, observemos um pouco da nossa vida e vamos perceber quantos jardins nós já perdemos por causa de alguma forma de desobediência a qual nós nos submetemos. Pense nisso, reflita isso. E mais uma vez, com seus olhos fechados aí na sua casa, um momento de concentração, como você achar melhor, concentre-se e vamos adorar mais uma vez. Meu orgulho me tirou do jardim, Mal pedaço do jardim em mim, seu veneno que tenho, em troca do amor eu faria. pois o amor não se compra, Nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero
que a Bíblia nos declara que nele não havia beleza, mas a beleza física, a beleza que até mesmo em algumas reflexões ou até ilustrações nós vemos em Jesus, que nos chama a atenção com a beleza. Mas nós estamos falando de uma beleza de caráter, de alguém que nos constrange ou nos constrangeu com grande amor. Aleluia! Sabe, aquela atitude que, por mais que nós percebamos o quão mal nós somos, Ele vem com um sorriso, com um amor, com um abraço, e nós ficamos até assim, não tem nem jeito de dizer não para um abraço desse tamanho. É isso que Ele quer fazer. Essa humildade é que quer trazer de volta esse jardim para dentro de nós. Então permita-se ser novamente preenchido, constrangido, amado novamente por esse jardim. Só que agora não ao alcance dos olhos, mas ao alcance da sua fé. Aleluia! Com aquilo que você não vai ver. Sabe aquele vazio dentro? Nós estamos falando justamente desse jardim. Um jardim que só pode ser novamente plantado e regado dentro em nós. E é desejo dele, com grande humildade, trazer isso de volta para a gente. Trazer esse jardim novamente de volta. Expressar essa grande beleza de caráter, que independente de qual situação, independente de onde nós nos metemos, ele simplesmente diz: ei, eu quero novamente, com grande humildade, colocar esse jardim dentro de você. Aleluia! Sim, Deus. Permita-se ser preenchido. Sim, por esse papai. jardim. Sim, Diga, eu papai. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sim,
esses dias para estudar algumas coisas. Na verdade, retomar e lembrar algumas coisas que eu já estudei há algum tempo atrás. Eu estava justamente estudando essa parte ali de Gênesis, contando alguns processos, e eu comecei a buscar na história esses aspectos de como era a população nessa época, de como eles viviam, conviviam. E se hoje a gente imaginar, as pessoas imaginar antes do dilúvio, era praticamente homens das cavernas, né? Vocês já ouviram alguma coisa assim? Então, só que não eram. A Bíblia descreve que eles eram homens valentes, eles eram inteligentes, tá? Para a gente ter uma ideia, a composição do aço é uma mistura precisa de zinco e cobre. Você consegue distinguir zinco e cobre hoje? Não, né? Você consegue, pastor? Não consegue? Não, né? Pois é. E antes do dilúvio já existia alguém que proporcionou o aço. E ele foi pai dos que faziam instrumentos cortantes. A gente viu falar desses dois, Jabal e Jubal. Um foi pai dos instrumentos cortantes e o outro foi pai dos instrumentos de sopro. Imagina se eu pegasse um pedaço de tudo, colocasse na sua mão e falasse: cria um instrumento musical, quero ouvir música de notas. A gente não consegue, não, isso daí não é destreza, a gente não consegue. O quão inteligentes eram aqueles homens, porque eles simplesmente faziam esse tipo de coisa naquela época. Só que eles se tornaram homens violentos, e muitas outras coisas. É bom que a gente analise isso, porque a gente ouve falar que nós estamos perto do fim do mundo, nós somos a última geração, e todos os sinais têm apontado para isso, né? Assim como eram os dias de Noé, serão aqueles dias. Como eram os dias de Noé? Os homens eram muito violentos, eles eram demasiados, porém inteligentes. A gente sabe usar muitas coisas, mas a gente não sabe de alguma forma produzir. Por exemplo, todos nós sabemos o que é um celular, né? Um telefone celular. Eu vou fazer duas perguntas interessantes, vou colocar vocês agora no ar. Tá? Vamos lá. Primeiro, por que o nome é telefone celular? Sabem dizer? Porque ele recebe sinais de células de transmissão. Não é porque ele ele é um telefone que trabalha por células. Essas torres que a gente vê são as células de transmissão do sinal do celular que a gente tem. Exatamente, célula, porque ele recebe sinal de uma célula. Então, segundo, se acabasse toda a tecnologia no mundo, acontecesse algo que apocalíptico mesmo, igual a gente vê nos filmes, assim, aquela situação que apagou tudo, nada mais funciona, pronto, não existe mais, e tivesse que produzir de novo, nós teríamos capacidade disso? Nenhuma. Eu não teria destreza para produzir um aparelho desse ou algo semelhante. Então é exatamente isso. Naquela época aqueles homens, eles eram assim. E toda a cultura que a gente vê pré-diluviana e pós-diluviana, a gente percebe que Noé, de alguma forma, ele levou esse conhecimento adiante. Tanto que uma das profissões mais antigas registradas, com mais de 1000 anos, ou 1800 anos, ou até 1900 anos, até mais, é a agricultura. Porque foi a primeira coisa que Noé fez. Sem falar que ele também sabia trabalhar com madeira, porque ele construiu uma arca. Então hoje Noé seria o primeiro a ser amputado pelo IBAMA. Imagina o tanto de floresta que ele devastou só de um tipo de madeira. Meu Deus, é verdade. Para poder fazer aquele barco. E a madeira que a gente lê lá, que é cipreste, até a madeira, existe até uma piadinha, né? Tinha que ser uma madeira que se preste, né? Porque se não prestasse. Essa madeira, quando a gente vê aqueles filmes de faroeste, que tem aquelas caixas d'água na cidade, é uma madeira que, quando ela está em contato com a água, ela fica mais firme. Fica muito mais firme. Então, tinha que ser a madeira correta para fazer aquilo. Onde a gente lê betume, betume a gente sabe que hoje é o piche, né? Só que não era piche, porque o piche é uma substância cancerígena. E a palavra para aquele produto que ele usou para fazer aquela selagem na arca
não foi o peixe que a gente conhece hoje. Mas eu vou falar o que é e vocês vão lembrar o que é. Quer ver? Não, não foi a carcaça. Vocês já ouviram falar nessa substância que se chama rena? Rena. Ele usou rena para fazer a calafetagem da água. Deve chamar também cultura. Não foi um peixe comum, foi a rena, que foi derivada de uma planta específica, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas, por quê? Essa substância, ela tem várias características. Uma delas é, primeiro, o perfume. Ela tem um perfume que mantinha o perfume dentro da arca. Imagina um lugar cheio de animal. Meu irmão, às vezes a gente tem um cachorrinho dentro de casa não consegue ficar lá dentro. Que Deus inteligente. Então, aí veio essa situação. Sem falar que esse produto, derivado daquela árvore que a gente hoje conhece como rena, produto final, simplesmente ele também desinfetava o ambiente, de certa forma, e acalmava os animais. De alguma forma ou de certa forma, o produto colocou a maioria dos animais em hibernação. Acredita-se, por conta das suas propriedades aromáticas. Acalmava, deixava eles calminhos, tranquilo. Imagina, gente, que coisa sábia, interessante. Imagina ficar 360 e poucos dias dentro de uma arca com um monte de animais, fazendo uma opção de coisa, urrando, nervoso, com tempestade, gritando, todo mundo já pensou. 40 dias de tempestade, chuvas, águas vindo de baixo, águas vindo de cima, água vindo de tudo quanto é lado, e aqueles animais quietinhos. É disso que nós estamos falando. E para a gente passar disso para outro assunto, repara o seguinte: até aqueles dias, Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então eles não sabiam o que era chuva. Então, imagina você ouvir falar de algo que nunca aconteceu. E se render a algo que nunca aconteceu. Essa é a parte difícil de algumas pessoas compreenderem, entenderem e até mesmo aceitar Cristo como Salvador. E até a salvação. Porque a gente comenta de um apocalipse, de algo que está por vir, que nunca aconteceu. Meu Deus, olha aí. Foi como aconteceu com Noé. Ninguém sabia o que era chuva, porque brotava da terra um vapor que regava tudo que era necessário. Foi? Bem lembrado esse tema, para esse tempo, né, que estamos vivendo. Que eu esperava, eu estava pensando para exatamente isso. Ela nasce, uma geração que já nasce e colocar uma máscara, coisa que nós assistimos só mesmo pela televisão. Ou filmes, né? É algo assim, meio que mitológico. Sim. De certa forma, é algo mitológico. Algo que nunca aconteceu. Gente, vou fazer 40 anos. Eu nunca vi nada parecido. Eu só vejo às vezes em filmes ou reportagem que na China, no Japão, que o pessoal usa máscara por causa de alguma infecção. Isso é novo para mim. Aqui eu nunca tinha ouvido falar. E esse não é nem o primeiro vírus, né? Nós enfrentamos outros atrás, eu não vi. Influenza, HIV, gripe aviária, tudo isso. Isso é um vírus mundial, né? Então, global de todas as estruturas. Ele conseguiu atravessar várias barreiras e atingir várias nações de alguma forma. Esse é um tempo de coisas mitológicas que nós já temos presenciado. Nós já vimos que em outros tempos, nós reparamos historicamente que em outros tempos houveram pestes e até outras coisas que de alguma forma dizimavam a humanidade. Inclusive, não muitos anos atrás, eu falo de 300, 400 ou até 500 anos atrás, a longevidade dos homens era de aproximadamente 45 anos. Imagina, até 45 anos. Se falasse isso naquela, não, vai chegar o dia que os homens vão viver até os 70, 80. Não, isso é impossível. Ou chegar lá atrás, naquela era antes do dilúvio, falar que os homens viveriam isso. Não, isso é muito pouco, não dá para aprender nada. Hoje, somando todos os cursos acadêmicos existentes, tirando os derivados de outros cursos, a gente demoraria aproximadamente 600 anos para aprender tudo que há sobre a Terra. Todos os cursos acadêmicos, sem os seus derivados. Imagina você viver 900 anos, 600 só aprendendo,
e mais 300 só aplicando e ensinando aquilo que você aprendeu. Meu Deus! A gente não consegue imaginar isso. E isso eu estou falando de cursos básicos, que são aqueles de entre 4 e 5 anos, né? Acadêmicos direto. O Senhor está sobre nós. A unção do Senhor nos ensina aquilo que nós precisamos saber. Te honramos por isso, papai. Pois é, então assim, nós já somos uma geração um tanto mitológica. Ninguém esperaria que uma humanidade fosse viver tão pouco ou tanto. Lá atrás a gente viu que historicamente já vivia esse mundo. Uma vez eu aprendi com um professor que ele disse o seguinte, que os antigos, né, lá antes do dilúvio, eles aprendiam com os avós, com os anciões, com os mais velhos, né? Eles ensinavam a criançada, eles eram os professores. E eu lembro que ele até comentou que em um estudo realizado, eles encontraram que Noé aprendeu com 7. Imagina isso. Noé aprendeu com o 4. E Noé foi o 10º desde Adão. 10ª geração. Não foi o 10º nascido. Foi a 10ª geração após Adão. Então imagina você aprender com a 2ª geração. Em Adão e agora a próxima geração. Gente, que coisa. Eu fiquei assim, uau. Caramba, muita coisa legal. E depois, agora presta atenção, aí é onde vem aquela palavra que nós comentamos, acho que na quarta-feira, quando nós estávamos conversando, de 1 João, capítulo 2, verso 14. Pais, eu vos escrevi porque vocês já conhecem desde o princípio. Tudo isso. Vamos abrir aí 1 João. João, capítulo 2, 14. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês venceram o maligno. Aí é onde eu lembro exatamente desse professor comentando comigo que Noé aprendeu com 7 muitas coisas. Ele aprendia com 7. E eu comecei a notar essa palavra, a reparar exatamente isso. Olha só, existe uma responsabilidade para os pais de conhecer a Deus, conhecer Ele profundamente, aquele que existe desde o princípio. Quem detém o conhecimento dos mais antigos, seja na fé ou até na vida, porque tem muita gente que é antigo na terra, antigo na vida, mas não tem conhecimento nenhum de Deus, só ouve falar. Nunca se aprofundou, nunca conheceu, nunca quis conhecer de alguma forma. Eis a responsabilidade dos pais. Conhecer aquele que existe desde o princípio. E não apenas conhecer e guardar, ficar engordando com esse conhecimento, engordando seu próprio espírito com isso, não. É passar, transmitir esse conhecimento. Por quê? Preste bem atenção. O que é um general ou um comandante em uma guerra ou em alguma ação militar? Ele é quem conhece muitas coisas, é muito antigo, e isso é regra do papel. Soldado mais antigo tem mais privilégios, tá? Eu não servi, graças a Deus, ao exército, tá? Não vou deixar de ser mais homem por causa disso, mas eu conheci muita gente que serviu. Então isso é importante que nós conheçamos para a gente entender algumas coisas. Vamos lá. Um general, ele teve muito treinamento. Um comandante, ele teve muito treinamento para que ele pudesse incentivar. Mas quem está no campo de batalha são os soldados. Gente, o nosso país é um bom exemplo disso. Nós recrutamos com 18 anos. Em Israel, 12. Tá? Só para você ter ideia. 12, 13 anos lá, eles estão recrutando para o exército. Por quê? Olha só. Porque vocês são fortes.
Você coloca um fuzil no braço de um jovem, fala, vai para a favela. Ele sobe, filho. Ele sobe. Ele vai tranquilão no poder dele, porque ele tem força, porque ele tem vigor, ele tem coragem, ele está no auge de tudo ali, eclodindo dentro dele. Ele quer ser corajoso, ele quer ser um exemplo de vida, ele quer ser um mártir, ele quer ser alguma coisa por conta da sua juventude impetuosa. Então existe uma força nisso. Agora, quem tem muito conhecimento, fica onde? Fica ali, ó. Só direcionando, criando estratégias para poder executar cada ação precisamente. Então é exatamente disso que essa palavra está falando. Nós, já alguns de nós anciãos na fé, alguns de nós conhecedores, não de tudo, mas pelo menos de algumas bases simples que nos fortalecem muito todos os dias, precisamos passar isso adiante, porque quem tem a força para ir para o campo de batalha precisa ser instruído, precisa ser ensinado, precisa ser adestrado, e a palavra é exatamente essa, adestrado. Quando a gente fala de ensino, de guerra, coisas desse tipo de relacionadas ao militarismo, estamos falando de adestramento militar. Então aqui, nessa palavra, nós estamos comentando exatamente isso, tá? Sobre ensinar esses jovens. Esse dever é nosso. Esse dever é muito nosso. Outra coisa que eu reparo, eu já até citei isso algumas vezes, eu acho que eu já citei em alguma das lives, quando Jesus e os seus discípulos iam entrar em uma cidade, mas precisava pagar impostos. E Jesus disse para Pedro, resumidamente aqui, para ir na beirada da praia pescar um peixe, e lá ele achou 2 moedas, ele foi lá e pagou o imposto. Só que só quem era maior de idade, mais ou menos naquela época, isso eu ouvi o pastor Antônio Cirilo comentando, era justamente Jesus e Pedro. E só eles dois pagavam impostos por conta da sua maioridade. Então a gente imagina aquela geração falando de Jesus, que conviveu com Jesus e seus discípulos. Isso eu estou falando assim, de maneira imaginária, tá? Presta bem atenção. Imagina, garotada, jovens, curando, libertando, pregando, falando de salvação, pregando acerca do caminho, simplesmente tudo menor de idade. Aí Jesus envia os 70, 35 duplas. Olha, nós expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos grandes maravilhas, sinais, curamos, tal, 2 em 2, jovens, porque eles tinham ímpeto, força para ir para o campo de batalha. Por isso que nós precisamos simplesmente virar a nossa atenção para essa juventude, para essa geração que está vindo e para a geração que já está posta. Amém. Porque eles precisam aprender antes de ir. Eles precisam conhecer antes de ir. Eles precisam ser munidos de conhecimento antes de ir. Não é simplesmente veio, conheceu, aleluia, glória a Deus, agora Deus vai fazer. Não, queridos, não. Não é porque alguém se alistou que simplesmente no outro dia ele ganha uma arma e vai para a guerra. Não. Ele precisa ter o seu tempo de conhecimento, de aprendizado, de absorver tudo que é necessário, pelo menos o mínimo, para ele poder ser conduzido a uma guerra, ser colocado no fronte de batalha. E a Bíblia vem e nos diz, não se apresse em colocar aqueles novos na fé em algum lugar, porque ele pode não fazer justamente por causa disso, por causa do conhecimento que ele ainda precisa deter. Amém. Então essa noite, nós queremos compartilhar, nós já compartilhamos um pouco desse conhecimento com vocês, não só histórico, mas daquilo que há de vir, de todo o investimento que nos é proposto e daquilo que nós precisamos fazer. Conheça aquele que existe desde o início das coisas e ensine sobre isso. Se você não conhece, procure alguns de nós. Eu já vi algumas casas se comportando assim, não tem a ver com velhice, mas nós aqui somos os anciãos, alguns, né? Os anciãos dessa casa. Então procure alguns dos anciãos dessa casa para que te aconselhe, para que te ensine, para que venha te munir de alguma ferramenta de ensino. Há 2 semanas, cerca de 2 semanas atrás, eu estava até conversando e eu comecei a ver que
esses jovens tinham muita dúvida. Eles começaram a falar, mas como foi? E isso? E como foi no início? Como é que aconteceu isso? Isso que me levou novamente a relembrar esse estudo, que eu já havia estudado tem cerca de 5 a 10 anos, que eu estudei sobre essas coisas e agora eu tive que relembrar porque eu precisava ensinar. Então não tenha vergonha de ter que relembrar alguma coisa. Nós não sabemos tudo e também não somos detentores de quaisquer verdades, mas tudo aquilo que a gente consegue agregar como conhecimento e valores pode definir o futuro de uma geração. Então, assim como um dia anuncia um outro dia e uma noite anuncia outra noite, assim como os céus fechados e o vento anunciam uma chuva, uma geração ensina outra geração. Esse é o nosso dever, esse é um dos nossos propósitos. Amém, queridos? Amém. A lição me fez lembrar que uma geração ensina a outra, e é bem interessante que quando nós estamos na posição dos adolescentes, o jovem, nós não queremos ouvir, né? Obedecer, e achamos que os nossos pais são caretas e que eles não sabem nada e que a geração é outra, que o papo é outro, e aí eles querem outro papo reto. E é bem interessante, pensando agora um pouco sobre o viés da psicologia, é que nós, quanto indivíduo, a gente só se dá conta que os nossos pais estavam de fato, de verdade, certos, é quando nós cumprimos a missão pai e mãe. Né? Porque quando nós estamos exercendo a função pai e mãe, a gente começa a ver a vida com outros olhos. E aí entendemos que, de fato, eles tinham razão. Verdade. E você me fez lembrar disso. Né? De fato, eu lembro, eu perdi meu pai aos 19 anos. Até hoje, quando eu lembro das falas dele, eu fico, caramba, aquele velho era muito inteligente. Uau. Até hoje eu estou aprendendo com o que ele falava. Coisas antigas, repetidas. Eu fico lembrando, gente, como é que pode? É esquisito, mas eu ainda lembro e aprendo na minha idade que ele já me ensinava lá atrás. Pode. Pessoas simples que não tiveram oportunidades intelectuais, né, de participar de uma universidade. O básico que tinha era o ensino fundamental. Meu pai veio de lavoura, né? E assim, nos ensinou muito, né? Exatamente. Meu pai veio de uma lavoura de café no interior do Espírito Santo. Chegando no Rio, ele se tornou metalúrgico diretamente, já foi a metalurgia. E eu fico olhando assim, gente, cada coisa, cada lógica esquisita que ele ensinava, mas certo. Batia os gente com a aula. Fica esse recadinho aí para os jovens, né? Essa geração aí, que muitas das vezes não quer ouvir os pais, não quer ouvir, né, o ancião, ou seja, a pessoa mais madura que você, mas com certeza ela tem muita coisa para lhe ensinar e pontuar para você. E o legal, eu gosto muito do que o Senhor fez conosco, né? O Senhor não ocultou nenhum dos erros dos grandes homens do passado, né? Então significa dizer que quando o Senhor não oculta, Ele está dizendo, olha, aprenda com os erros deles e não cometa mesmo os erros. Então eu deixaria assim uma palavra para você, jovem, né? Que se você quer aprender alguma coisa, um pulo do gato para ter sucesso, né? Ser uma pessoa bem sucedida nessa sociedade, estudar, conquistar, construir uma família sólida, não pede conselho ao seu colega da sua idade. Pegue uma pessoa, peça uma pessoa mais madura, uma pessoa que é de sucesso, uma pessoa que seu casamento é fundamentado na palavra, né? Não que não tenha problemas, porque todos nós temos problemas, mas aquele casamento que você vê que tem solidez, tem cumplicidade, né? Essas pessoas, elas têm muito para nos ensinar. É um recadinho para os nossos jovens. Amém. Como o pastor falou na mensagem bíblica, que fala que Deus escolheu os jovens porque eles são fortes, corajosos. Eu me lembrei de quando eu era jovem, era corajosa. Falava um pouco aqui, fala para eles. Me lembrei de quando eu era jovem e era corajosa. Eu ainda sou corajosa, né? Aí eu me veio à mente quando eu ia para a praia, as ondas que eu pegava, os caixotes que eu levava, né? Minha mãe falava assim, Luciana, não vai para a praia, não vai para a praia porque a água não tem cabelo, né?
praia. E eu não queria ouvir, achar minha mãe muito careta, como a apóstola falou, minha mãe é careta, não sabe de nada. Ela falou, um dia quando você tiver filho, você vai entender o que eu estou falando. Aí quando os meus me pedem para ir para a praia, eu digo, Jesus, misericórdia, o que eu vou fazer? Só orar, né? Só tenho que orar. Eu fico, olha, Vinícius, olha, Wagner, não fica muito no fundo, não pega a onda, não é uma maneira de pegar a onda. Eu fico, pelo amor de Deus, não faça isso, mas eu já fiz muito isso, né? E lembro, quando eu era jovem, eu era muito corajosa, né? Metia a cara e, né? Hoje em dia eu sei, né? Como a apóstola falou, quando você, jovem, quiser um conselho, não procure um colega, não procure um amigo, procure uma pessoa que tenha mais maturidade, uma pessoa casada, uma pessoa que tenha filhos, uma pessoa que tenha algo de bom para te oferecer, porque os amigos, eles ainda estão na sua vibe, estão na mesma época, vamos pegar onda, vamos furar onda e vamos ver o que vai dar, né? Agora, quem é mais, vamos dizer, mais maduro, tem uma experiência, né? E justamente para dizer o que a apóstola falou, Deus quando deixou ali os erros dos apóstolos, dos profetas, não foi para denegrir e nem para ofender, diminuir ninguém, é simplesmente para que a gente não cometa os mesmos erros. Então, quando nós pais falamos para vocês, filhos, não façam, não é porque a gente quer colocar vocês numa redoma de vidro, simplesmente porque quer proteger vocês e impedir que vocês cometam a mesma tolice, né, que nós cometemos. Verdade. Pastora Raquel. Pegando o gancho da Luciana, é bem o que eu falo. Quando os jovens daqui da nossa comunidade, às vezes costumam ir para minha casa, conversarem comigo, e aí eu brinco com eles e falo, olha, vocês às vezes parece que tem na mentalidade de vocês, no pensamento de vocês, que a gente já nasceu velho. Mas a gente não nasceu velho, não. A gente já foi jovem também. E a gente também já cometemos os nossos erros. E os nossos pais falavam pra gente o que a gente fala para vocês hoje. E a gente não deu ouvidos. Então, metemos os pés pelas mãos. Hoje a gente somos pais, estamos na idade dos nossos pais naquela época. Então, o que a gente está falando para vocês hoje é isso. A gente teve as mesmas experiências que vocês estão tendo hoje. Então, quando a gente fala, é porque a gente já passou, a gente já adquiriu experiência, a gente já tem maturidade. Então, a gente sofreu e a gente às vezes não quer que vocês sofram as mesmas coisas que a gente sofreu. Por isso que a gente fala, olha, eu já passei por isso, eu sei o que eu estou falando, eu tenho experiência. Então, escuta, entendeu? Porque eu penso, quando eu tenho uma filha adolescente, então eu falo com ela, fico, olha, a minha mãe me deu esse conselho e hoje, olha a minha posição, eu quero melhor para você, eu quero que você seja melhor que eu não quero te manipular e nem conduzir, dizer como você tem que viver a vida, mas eu quero que você veja a minha experiência, entendeu? E que você não cometa o mesmo erro, que você seja melhor, que você vá à frente. Então, jovens, a gente não nasceu velho, a gente já foi jovem também, tivemos nossas experiências, por isso que a gente fala às vezes com tanta propriedade, com tanta maturidade, entendeu? Porque a gente quer que vocês sejam melhores, que vocês sejam gente com um nível assim, de maturidade para não cometer erros. Então escutem os pais, principalmente os pais, porque amigos nós temos um monte, mas amigo de verdade, que dá conselho, amigo da gente, verdadeiro, é pai e mãe. É esses que são os amigos de vocês, que não vão abandonar vocês nunca, vão estar ali apoiando sempre. Então escutem os pais. Amém. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, que os seus planos para seus filhos sejam sempre planos para o bem, e nós sabemos que sempre são. E vocês, filhos, deem ouvidos aos vossos pais, por mais que eles pareçam chatos, por mais que eles aparentem assim um pouco de não vai, de autoritarismo, mas ouçam os vossos pais. Isso pode te garantir longos dias sobre a terra. E a Bíblia nos ensina isso, tá bom? Verdade. Deus abençoe você. Uma canção, pastor, só mulher Negócio- da adoração. Negócio tempo. Vamos lá, tem tempo aí, Júlia? Tem. Tem? Tem? Se acabar, você vai ficar com a bênção do Senhor, mas
Vamos continuar esses últimos minutinhos, ou segundos. Qual canção que vocês querem? Eu só tenho um que eu gosto de solas. Já tem Fá que eu canto. Nem sei tocar. Só no espírito, né? Tá ali, vê se tá ali. Não sabe? Não sei. Poxa, só no espírito, eu gosto tanto. Não canto isso no tom, você não canta não. Não, se você tirar em outro tom, aí a poderosa aqui não consegue cantar. Não, ele sabe, a questão é tocar e Fá. Senão eu não consigo. Mas fico com essa palavra aí enquanto você está nos assistindo. É muito bom lembrar que o Senhor deixou uma palavra para o profeta. Pensei os pensamentos que eu tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor ele não tem pensamento de maldade, de derrota, de tristeza, de frustração. Ele tem pensamento de restituição, de alegria, de vitória. Dá para ele. Se você achou em Fá, bom. Quem está nos auxiliando poderia estar ajudando a gente a achar aqui. Filho. Com teu
restaura aquele que está triste, Senhor, que Tu possa, Senhor, alegrar o coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, fortaleça os fracos, Senhor, cinge de força, Pai, e anima os corações, Pai. Muito obrigada, Senhor, dá-nos uma semana repleta da Tua bondade, repleta da Tua graça. Senhor, paralisa esse mal sobre as nações, sobre o Brasil, sobre as nossas famílias. Senhor, declaramos o Teu governo, a Tua bondade sobre cada um, Pai. Continua conosco, Senhor, e abençoa a Tua igreja, Senhor, desde agora para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Da missa apostólica, meu pastor. Aleluia. Ainda tem aí? O povo está aí? Olha só. Queridos, gente. eu estou tão acostumado a não fazer isso. Mas eu gosto de fazer, você precisa aprender. Quando a Raquel tinha 4 aninhos, enquanto todos nos tivessem compenetrado, ela dizia: peraí, porque ela entendia que a bênção do Senhor é importante. Amém. Então eu quero declarar que o grande amor de Deus, Amém, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito do Senhor venha sobre você, aí na sua casa, até que Ele venha, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Um beijo para vocês. Aleluia, aleluia. Gente, por isso que a gente precisa de ajuda.